Bora lá, futuros sargentos da ESA. Vamos gabaritar essa prova, hein? Vamos agora para mais uma aula de Geografia do Brasil, em que nós vamos tratar sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Essa aula está dividida em dois momentos, tá? Porque são várias as informações, são várias as bacias hidrográficas, e com isso a gente dividiu em dois momentos, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai ter, então, informações iniciais sobre uma bacia hidrográfica, sobre uma região hidrográfica. É preciso que você tenha todas essas informações das diferenças. Ó. O que é uma região hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica e o que é uma rede hidrográfica. Então, há diferença sim, e é preciso que você tenha essa informação. Vamos lá. Muita atenção. O que é uma região hidrográfica? Ele diz assim: é o espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, que é ou por um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas, com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Isso aqui está num conceito mais, em termos governamentais, eu diria, para fins de planejamento, para desenvolvimento daquela região, daquele lugar, banhada por vários rios, tá bom? Então, quando fala de região hidrográfica, é aquela área, aquele espaço banhado pelos rios, tá bom? Que tem a ver com a bacia hidrográfica. Ó. A bacia hidrográfica, ele diz que corresponde à área drenada pelo rio principal e pelos afluentes e subafluentes. Como é que é isso? Aliás, os subafluentes também são chamados, e afluentes, de tributários, tá, pessoal? Não esqueçam, um rio tributário é um rio afluente. Então você vai ter um terreno aqui, esse aqui é uma área, tá? Um terreno qualquer, que é banhado por esse rio aqui, ó. Esse rio banha essa área. Então, essa região aqui, onde eu passei o X, é uma região hidrográfica, que tem a ver com a bacia hidrográfica. Então, a bacia, por exemplo, a bacia amazônica, é toda essa região amazônica que é drenada pelo rio Amazonas e pelos seus afluentes e subafluentes, tá bom? Então, ao território, a parte fora do rio é chamado de região hidrográfica. Já os rios propriamente dito, né, são chamados de rede hidrográfica. Como é que é isso? E o que é a rede hidrográfica? Você vai ter o rio principal, você vai ter essa situação, né? Aqui você vai ter o afluente, você vai ter subafluente nas duas margens. Então, esse traçado aqui é que chama de rede hidrográfica. Só os rios, tá? Só os cursos d'água. Já não entra o terreno. O terreno é aqui, nesse esquema primeiro que eu falei para vocês, da região hidrográfica, tá bom? E da bacia hidrográfica. Só para a gente ter o conceito, né? A bacia hidrográfica corresponde à área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, e a rede hidrográfica corresponde ao conjunto de rios e lagos de um determinado lugar. Aqui na região amazônica é muito comum ter essa situação da rede hidrográfica ser composta por lagos, né, e vai ter uma denominação própria. A gente vai ver quando falar na bacia amazônica. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, o país possui 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o território nacional. É um número significativo devido à grande extensão territorial do Brasil, ok? Aí aqui nós trazemos o mapa do Brasil, e mostrando essas bacias hidrográficas, né? Um mapa bem típico, bem interessante para entender, ó. A bacia amazônica, a bacia do Paraguai, a bacia do Rio Paraná, do Tocantins-Araguaia, a bacia, isso aqui é uma pequena bacia, tá? Nós vamos ver na explicação mais adiante, que essas que eu estou colocando ali, uma seta, são bacias que são chamadas de bacias secundárias, porque são bem pequenas, tá? Com rios correndo diretamente para o mar, enfim. Aí você vai ter também aqui a bacia do Uruguai-Paraguai e do Atlântico Sul. Essa do Atlântico Sul também ela é secundária, ela é pequenininha. A do São Francisco ela é bem significativa e do Parnaíba também, ok? Vamos lá para
a continuação da aula falando sobre a hidrografia do Brasil. Ele diz que o Brasil dispõe das mais densas redes hidrográficas da Terra, a citar, por exemplo, e principalmente a Bacia Amazônica, né? Que representa cerca de 14% das reservas mundiais de água doce. Olha só, estão aqui concentradas, estão aqui no nosso país. No entanto, o abastecimento das regiões mais desenvolvidas economicamente e mais populosas muitas vezes fica comprometido, pois é cada vez maior não só o consumo de água provocado pelo crescimento populacional e urbano, como da energia elétrica, né, a utilização da água nestes rios para a produção de energia elétrica e a poluição dos mananciais. E aqui é onde está talvez o principal problema que vai caracterizar a redução das águas potáveis no planeta, que é a poluição das águas, tá certo? Água, recurso renovável limitado, né? Aquela previsão de que, seguindo esse ritmo de degradação do meio ambiente, os rios, principalmente, estarão com seus dias contados. Vai ser preciso o desembolso de muitos recursos para que torne a água daquele rio, daquele lago, né, daquela reserva potável. Vai precisar de muito investimento para que torne uma água que o humano possa consumir, porque ela vai ficar cada vez mais, além de escassa, né, ela vai acabar, e a que existir ela vai estar altamente poluída. A água é um recurso renovável, no entanto, a forma como vem sendo utilizada, com intenso nível de poluição, por exemplo, pode comprometer a sua disponibilidade num futuro próximo. A água que abastece rios e lagos provém da evaporação dos oceanos, das águas do subsolo e da transpiração da vegetação e dos próprios rios e lagos. Isso aí é a origem da água, né? De onde vem a água? Do subsolo, vem do mar também, vem da evaporação da vegetação, né? Da respiração dessas árvores. Essa água se condensa e precipita-se em forma de chuva, de neve ou do granizo, que não é o nosso caso aqui, né? Mas é principalmente da chuva, tá certo? Aliás, é a fonte principal de abastecimento das águas dos rios, em especial da Bacia Amazônica. A primeira bacia que a gente vai ver nessa aula é a água da chuva. Parte dessa água escoa para os rios ou para debaixo da terra, alimentando os lençóis freáticos, que é aquele lençol subterrâneo, né, que corre lá embaixo, na parte inferior. Outra parte retorna para os oceanos e outra é absorvida pelas plantas. Isso aí ele vai falar, tá trazendo principalmente a ideia do ciclo da água, que é esse esquema que nós apresentamos aqui, ó. O ciclo da água, ele diz que é contínuo, inclui transpiração e evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração. Tudo isso está dentro desse processo aqui, que é preciso que você entenda como é que ele acontece. Vamos ver aqui no número 1. No número 1 estão aqui os lagos, rios e oceanos. Então tem uma setinha, tem uma imagem aqui, né, esquematizando que a água ela vai ser evaporada para as nuvens, né? Tá aqui a evaporação, é o primeiro processo que acontece, a água indo para as nuvens em forma de vapor. Das nuvens, ela vai se condensar, né, e se precipitar em forma de chuva aqui, ó. Ela se condensa nas nuvens, né? Essa evaporação aqui veio para as nuvens e se precipitou em forma de chuva. Caindo, vai se transformar em neve, gelo e na própria água líquida que vem aqui para os rios e lagos, tá certo? Vai abastecer, vai alimentar as árvores e as pessoas que estão e animais que estão aqui na superfície. Parte dessa água também vai ser infiltrada, né? Aqui, ó, infiltração vai ser infiltrada para os lençóis freáticos, para o lençol subterrâneo, tá certo? Então, esse esquema aqui do ciclo da água é bem interessante, revisem, dê uma olhada nesses processos aqui, ó, de transpiração, evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração no solo. Esse todo processo, a água esse ciclo da água está acontecendo todo o tempo. A todo momento está acontecendo isso aí, tá bom? Que aí a água, como diz, é um elemento que ele, em princípio, nunca vai faltar, desde que todo esse ciclo não seja quebrado, não seja interrompido.
Então, a primeira formação bacia hidrográfica, desculpa, aqui aparece é a bacia amazônica, a maior bacia do planeta, inclusive, né? Enfim. É considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, responsável por drenar a água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. É uma área imensa, né? Pegando, inclusive, terras de outros países, território de outros países, né? Porque a bacia amazônica se estende pela Amazônia Internacional também. No Brasil, ela compreende uma área de 3 milhões e 870 mil quilômetros quadrados, apresentando um grande potencial para a geração de energia elétrica. Porém, pouco explorado. Está dizendo aqui, ó, há um grande potencial para a geração de energia, no entanto, é pouco explorado. Ora, uma região imensa, com um número altíssimo de rios, mas o número de usinas hidrelétricas é bem pequeno, né? Então precisaria de políticas que viesse a explorar mais esse recurso energético da região. Porém, é preciso um estudo, né, mais minucioso, um estudo mais específico e detalhado para que não venha a prejudicar nem as populações tradicionais moradoras da floresta, próxima a esses rios, né, e nem a própria floresta via a ser prejudicada, as suas espécies animais e vegetais. Além de possuir características propícias para o transporte fluvial, e aí é uma das características, né, um dos pontos positivos da existência dos rios é o transporte, favorecer o transporte, principalmente para o interior da Amazônia, os municípios mais distantes da capital. Está relacionada ao clima equatorial, quente, úmido e chuvoso. O rio Amazonas e seus afluentes são rios de planície. Essa informação é importante, tá? Os rios, nesse caso aqui ele diz, o rio Amazonas e os seus afluentes são rios de planície, ok? Inclusive nesse primeiro desenho, primeiro esquema aqui, que é uma imagem real, ele traz aqui um esquema mostrando a sinuosidade do rio, ó, dos rios da região, semelhante a lá da região pantaneira. Então aqui é o rio principal, vai ter um pequeno afluente aqui, depois você vai ter uma ilha aqui, ó. Então, essa imagem está ilustrando essa questão. Meandros, eu trouxe o meandros aqui para ilustrar tanto esse primeiro desenho quanto o segundo, que o meandro é a curva do rio, né? Então, se esse rio aqui todo sinuoso, ó, cheio de curva, essas curvas chamam-se de meandros, tá? Um rio meandrítrico, então é rio cheio de curvas, com muitas curvas. Chama-se rio meandrítrico. Aqui, vamos escrever aqui, meandrítricos. Ou seja, é um rio sinuoso. Ok? Acho que dá para entender aí a letra, né? Tá bom? Podemos ir adiante. Outra bacia hidrográfica, a Bacia do São Francisco, a número 2. A Bacia do São Francisco, ela também é de extrema importância. Vocês vão ver que ela é muito explorada para a produção de energia. Ela não é a maior bacia hidrográfica do nosso país, porém muito explorada. Tem grande importância para a região Nordeste, principalmente, porque é um rio, né, e o Rio São Francisco é o rio principal, ele nasce, apesar de nascer no Sudeste, no estado de Minas Gerais, mas ele corre praticamente por todo o Nordeste, banhando aquela região do semiárido, né, irrigando inclusive terras do semiárido. Importante meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste, a Bacia do São Francisco possui cerca de 640 mil quilômetros quadrados. Apresenta extensos trechos navegáveis, além de grande potencial hidrelétrico. Olha aí. Ele só não é totalmente navegável porque tem cachoeira, tá, pessoal? Principalmente a cachoeira de Paulo Afonso, que faz com que ele não seja navegável em todo o seu curso. O garimpo, a mineração, irrigação e a poluição hídrica ameaçam a qualidade dos rios dessa região. Olha só, então é um problema crônico que tem acontecido no nosso país, é a questão da poluição dos rios. Então, se na região amazônica, apesar dessa poluição não ser tão intensa, também acontece, na região Nordeste, principalmente na Bacia do São Francisco, é bastante significativa.
essa ação antrópica, né? Que nós já vimos que essa ação antrópica está presente na degradação da floresta, na poluição dos rios, enfim, na poluição do ar. Então está presente em todos esses recursos que a natureza nos oferece. O Rio São Francisco é o rio principal dessa bacia e ele cobre a maior parte do semiárido nordestino. Olha, o clima então aqui é o semiárido, que é aquele clima com escassez de chuva. E assim como o Rio Amazonas é um rio de planície, o São Francisco é um rio de planalto, olha só. Então ele está fazendo uma relação com o relevo do lugar. Logo, o Rio São Francisco ele vai ter seu escoamento mais acentuado, né? Porque tem um relevo mais ondulado e descido, enquanto que no Rio Amazonas você vai ter ele mais plano, então, consequentemente, a correnteza é menor, tá certo? Aqui a gente traz duas imagens interessantes para mostrar a nascente do São Francisco. Tem uma plaquinha aqui ilustrando, ó, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a nascente. Depois ele corre descendo essa serra em direção ao estado da Bahia e vai correr para o estado da Bahia, estado de Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 4 estados nordestinos são banhados pelo Rio São Francisco, mais o estado de Minas Gerais, né? É importante essa informação também, tá? Ó, ele diz aqui, ó, que de um lado o Velho Chico, o Velho Chico é Petrolina, aqui no lado de cá, lado esquerdo, e do outro é Juazeiro, lado direito, na Bahia, né? Ou vice-versa, aí dependendo da posição dessa imagem. E aqui é a ponte dividindo os dois estados, né? E o Rio São Francisco passando aí abaixo, tá certo? Você vai encontrar aqui uma região cheia de pedras, né? Tem rochas aqui, mais vegetação, porque o rio está num momento de águas mais baixas. Ele é um rio perene, tá? Que aqui é um rio perene. É um rio que sempre mantém a vazão d'água, não seca completamente. Pode até diminuir em alguns momentos, mas ele sempre vai ter água. Os rios só voltar aqui rapidão para a gente ver os rios da bacia amazônica, na sua grande maioria e em praticamente todo o período do ano, os rios da bacia amazônica são perenes. Vamos ter essa informação também. Ou seja, perene, sempre tem água, sempre tem água, ok? Salvo alguma situação esporádica, alguma situação atípica que o rio seca. Já aconteceu aqui na região amazônica, do rio baixar suas águas, né, secar, porque foi uma estiagem muito prolongada e atípica, tá bom? Na do São Francisco, os afluentes dele é que são perenes, que são temporários. Ele em si, ele também é perene, tá certo? Reduz um pouco sua vazão, mas em geral ele é perene. Vamos ainda falar do São Francisco. Foi dedicado aqui informações mais detalhadas, dada a sua importância. Então, tem sua nascente na Serra da Canastra, como nós já vimos, e segue no sentido norte e leste. Ele corre no sentido norte e depois leste, vocês vão ver, para desaguar no Oceano Atlântico. Cortando os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, desaguando no Oceano Atlântico, tá certo? Por isso que ele corre aqui a leste, aqui seria o oceano. Aí ele vai dizer ainda assim, percorre cerca de 2.700 quilômetros, na maior parte pelo sertão nordestino. Então ele vai ser fazendo uma analogia ao Rio Nilo. Enquanto o Rio Nilo banha o deserto do Saara, lá na África, o Rio São Francisco banha a região semiárida do sertão nordestino. Então vai servir para irrigar essa região, tá certo? Mais seca do planeta. É um rio totalmente brasileiro. O Rio São Francisco nasce em território brasileiro e deságua no Oceano Atlântico também em território brasileiro, tá bom? Essa informação é importante que os senhores tenham. Recebe vários nomes, desde a sua nascente até a foz, olha só. A foz, não esqueça, é onde o rio deságua, né? Ele recebe o nome de São Francisco, Velho Chico, Rio da Integração Nacional, Rio dos Currais. E pode até dizer que ele pode ser chamado Nilo Brasileiro. O Rio Nilo, né, brasileiro. Por que Nilo Brasileiro? Já dissemos, porque é um rio que corta o semiárido nordestino, região seca, e daí ele vai irrigar, que a gente vai ver já já sobre a sua transposição, a construção dos canais, né?
e vão levar água àqueles lugares mais secos. Nas imagens colocadas aqui, ele traz uma área aqui bastante extensa, com uma vazão muito grande do Rio São Francisco. Você vai ter aqui essas elevações que são as falésias, né, que são esses canais aqui por dentro que o Rio São Francisco passa, né? E você vai ter aqui a região onde ele deságua, tá? Aqui é uma imagem aérea, né? Que vai trazer, aliás, é uma imagem de satélite que vai mostrar onde ele deságua aqui no Oceano Atlântico, tá certo? Aí alguns dados sobre o Rio São Francisco, ó. Característica, qual é o clima então? O clima é o tropical úmido na nascente, mas você vai ter mais adiante o semiárido e o semiárido, né, à medida que ele vai correndo para o sertão da Bahia e Pernambuco e Alagoas. E quando ele deságua, né, aqui ó, joga suas águas no mar, está no tropical subúmido, que é o tropical oceânico. Sobre a precipitação anual, vai ser próximo à nascente, entre 1.000 e 2.000 milímetros, chove muito, que vai alimentar o rio, inclusive. Quando chega no médio São Francisco, né, na parte do sertão, já diminui o número de chuva, ó, a milimetragem é bem menor, entre 600 e 1.400 milímetros, até aumentar, chegar a 1.500 na sua foz. Quanto à temperatura, ele tem uma temperatura mais baixa, próxima à sua nascente, com 23 graus, depois vai aumentando para 24, chega a 27 em pleno sertão e cai um pouco para 25 quando está próximo a desaguar no Oceano Atlântico. Sobre a vazão média, a quantidade de água que ele escoa, né? Então vai ser 637 metros cúbicos por segundo próximo à nascente, foi registrado nesse mês de fevereiro aqui, e depois reduz um pouco aumenta para 4.393 metros cúbicos por segundo, também em fevereiro. Aqui ele já tem recebido vários outros afluentes, né, água de outros tributários, então por isso que aumentou. Depois ele aumenta mais ainda, porque tem recebido outras vazão de outros rios. E vai lançar nas águas no mar, né, numa quantidade de 9.999 metros cúbicos por segundo, registrado no mês de março, lá na Foz, tá bom? Então aqui são informações básicas para entender melhor sobre o Rio São Francisco. Agora vamos falar sobre a polêmica da transposição do Rio São Francisco. Primeiro entender o que foi essa transposição, porque a obra já foi acabada e já foi entregue, né? Mas que veio se arrastando aí por mais de uma década. Demorou muito, né? Passou governos e governos federais e não chegou a concluir a obra de imediato. Era uma obra que levaria em torno de 3 a 4 anos para ser concluída. No entanto, mais de uma década para encerrar. O projeto de transposição do Rio São Francisco transpor as águas do Rio São Francisco, ou seja, levar canais como esse aqui do desenho, da imagem, canais para... Isso aqui é canal artificial. Foram construídos canais e a água foi canalizada para levar água para o sertão mais distante, né? Aqui está uma amostra também de como se deu essa liberação da água para que fosse levada aos canais. Foi uma construção do canal em que se destinou muita verba, recursos altíssimos, né? E a água ser escoada para esses lugares mais distantes. Pois engloba a suposta tentativa de solucionar um problema que muito afeta a população do semiárido brasileiro, que é a seca. E, ao mesmo tempo, trata-se de um projeto delicado do ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão quanto pela manutenção da sua biodiversidade, porque ele também vai ter suas espécies, principalmente animais, né, peixes, que vai favorecer a pesca. A pesca é permitida nesse rio e há população ribeirinha que depende da pesca no Rio São Francisco. Quanto também é utilizado para transporte e abastecimento e irrigação dos cultivos, né, às margens do Rio São Francisco, tá certo? Tanto é que você vai ter expressivas produções de uva, de melão, de manga, entre outras frutas, ou a fruticultura de um modo geral, bastante significativa nos municípios de Juazeiro e Petrolina, em Pernambuco.
Sobre ainda a transposição do São Francisco. Observem que a gente está tocando muito nesse ponto, porque é possível que tenha uma questão sobre transposição do Rio São Francisco, tá? Portanto, estejam bastante afiados, leiam para entender bem o que foi e como se deu essa polêmica da transposição. O projeto de transposição do Rio São Francisco é antigo, foi concebido em 1985, olha só, pelo extinto DENOX, ou seja, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, sendo em 1999 transferido para o Ministério da Integração Nacional, com o argumento de sanar a deficiência hídrica da região do semiárido através da transferência de água do rio para abastecer açudes e rios menores na região Nordeste. O propósito é diminuir a seca no período da estiagem. Porque no sertão nordestino nós vamos encontrar, pessoal, os açudes temporários, né? Aqueles açudes são construídos apenas para quando tiver chuva. Não choveu, o açude está lá seco. Logo, não tem água para irrigar a lavoura, não tem água para abastecer os animais. Ou então, é construído poços, aqueles reservatórios para água quando chove. Tudo depende da chuva nesse caso. Inclusive a própria vazão do Rio São Francisco, que é o principal, ele tem a participação, né, e a presença da água da chuva. O projeto previa a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água, né, que será destinada, está ainda verbo aqui no futuro, porque ele, como já foi construído, então a gente pode dizer aqui que já foi destinado ao consumo da população urbana de 390 municípios do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, através das bacias do rio Terra Nova, Brígida, Pajeú, Mochotó, Bacia do Agreste, em Pernambuco, Jaguaribe Metropolitana, no Ceará. Do rio Apodi, Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte. Paraíba, Piranhas, na Paraíba, que é o último trecho de transposição que foi inaugurado em 2021, bem recente, tá certo? Então, essa transposição trouxe toda uma polêmica, que é o que a gente vai dizer aqui agora. Ó. Foram construídos dois eixos, né? O eixo norte e o eixo leste. O eixo norte do projeto que levará água para os sertões de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Terá 400 quilômetros de extensão, ou teve 400 quilômetros de extensão, alimentando 4 rios, 3 subbacias do São Francisco, como o Rio Brígida, Terra Nova e o Pajeú, e mais 2 açudes, entre Montes e Chapéu. Isso aqui é o chamado eixo norte para esses estados que estão na margem leste do rio, aliás, margem oeste, tá bom? O eixo leste abastecerá parte do sertão e as regiões do agreste de Pernambuco, da Paraíba, a cerca de 220 quilômetros aproximadamente do rio Paraíba, depois de passar nas bacias do Pajeú, Mochotó e da região do agreste pernambucano. Quer dizer, são então canais, grandes canais que são construídos como canais principais, trazendo água do rio, né? E nesses canais, quando chegarem nos municípios, lá serão levados para as propriedades, para as sedes dos municípios, para que a população seja abastecida de água e não falte água nunca, mesmo no seu período de longa estiagem na região, né? E a polêmica da transposição do Rio São Francisco, o que é isso? Vamos ler esse trecho para entender melhor por que polêmica. A corrente contrária às obras de transposição do Rio São Francisco afirmava que a obra é nada mais, nada menos que uma transamazônica hídrica. Por que ele faz essa comparação? Ora, se a gente pensar na rodovia transamazônica lá dos anos 70, ela foi uma obra que começou e não terminou. Ela está inconclusa até hoje. Né? A Transamazônica ela existe só no papel, mas lá, se você for percorrê-la, você não percorre completamente porque tem trecho que já não mais existe. Né? Então, a corrente contrária aqui a essa transposição diz que seria também mais uma obra que iria se perder no tempo, que não iria acabar.
felizmente foi concluída e a população dos municípios do sertão nordestino estão sendo abastecida pelas águas do Rio São Francisco. A grande polêmica também se deu, e a gente vai ler aí mais adiante, que tirando água do rio principal para abastecer outros lugares por canais, poderia faltar ou reduzir a vazão do rio principal. Isso é verídico, né? Agora, vamos torcer para que isso não venha a acontecer. Como a transposição ela é recente, lembrem-se que falamos há pouco que o último trecho foi inaugurado agora em 2021. Então tem apenas 2 anos. Esse comportamento de que se o rio vai aumentar ou não sua vazão, ou se vai secar completamente, a gente vai ter em torno aí de uns seus 10, 15 anos futuros, tá bom? Aí, além do demasiado a obra ter sido cara, né, para a transposição, não seria capaz de suprir toda a necessidade da população, uma vez que o problema da seca, o déficit da água, não existe e o problema seria a má administração de recursos existentes. Olha só. Então, o problema da seca, eles dizem aqui que não existe. Essa corrente contrária, não esqueçam, tá, pessoal? Era um grupo político, era um grupo de especialistas, inclusive, que diziam que eram contrários a essa transposição. Ele vai dizer que era mais a questão de administração e de recursos financeiros do que propriamente dito da água, da existência da seca na região. E parte da água é destinada à irrigação de lavouras e diversas obras que poderiam suprir a necessidade da distribuição de água da região estão há anos inconclusas. Finalizando, ele diz assim, que para se ter uma ideia, o Nordeste é a região mais açudada do mundo, né? Ou seja, que tem mais açudes, com cerca de 70 mil açudes. Como eu disse, tem açudes que eles são construídos esperando que chova para ter água. E tem açude que é construído e fica lá, porque não chove, então ele fica lá seco, tá bom? Deixa eu ver, o problema da seca poderia ser resolvido apenas com a conclusão de mais de 23 obras de distribuição que estão paradas nos municípios contemplados pela obra da transposição. E tem uma outra situação também que é importante que a gente lembre, pessoal, pelo seguinte, o lençol freático na região sertaneja ela é muito profunda. Então, para cavar um poço, para se ter um açude, enfim, para chegar água, ela é com grandes profundidades. E ainda tem o seguinte, a própria qualidade da água. A água, inicialmente, ela é salobra, né? O solo dessa região é bastante salgado. Então, ele vai ser preciso uma profundidade bem maior para trazer uma água de qualidade, uma água potável que possa irrigar a lavoura, que possa alimentar as pessoas e os animais. Tá bom? Ainda agora vem as questões sobre essa situação da bacia hidrográfica amazônica e a bacia hidrográfica do São Francisco. São as 2 bacias que nós vimos nesta aula de hoje, tá bom? Então, o que é que diz essa questão? A questão pede assim, quanto à hidrografia brasileira, julgue os itens a seguir. Primeiro item, em sua maior parte, os rios brasileiros são perenes, tá certo? Com exceção de alguns rios da região semiárida do Nordeste que podem desaparecer durante um período do ano, né? As longas estiagens, etc. Então, esse primeiro aqui está correto, vamos botar um Czinho. Por percorrer uma região de planalto, a maior parte da bacia do Rio Paraguai apresenta-se encachoeirada, permitindo intenso aproveitamento hidroelétrico. Veja bem, está falando do Rio Paraguai. O Rio Paraguai ele não tem esse trecho encachoeirado, como ele está dizendo aqui. Não tem. O Rio Paraguai ele é de planície também, portanto, essa aqui está errada, tá bom? 3. Em função da característica climática da região sul, com chuvas concentradas numa determinada época do ano, em geral no verão, né? Seus rios apresentam uma vazão acentuada, ou uma vazante acentuada. Está também correto. Logo é a número 1 e a número 3, né? Está representado na letra C, ok? É o gabarito dessa primeira questão. Na segunda questão, ele diz assim, desculpa, deixa eu só voltar lá rapidão. Tá certo. Na segunda questão, ele vai dizer, hidrografia do Brasil. O Velho Chico, como é carinhosamente conhecido o Rio São Francisco, também é denominado de Rio da Integração Nacional.
Da nascente até a foz, ele atravessa áreas com diferentes climas. Isso aí é interessante entender, hein? Você vai ter que ter essa informação na cabeça do rio e por quais climas ele percorre. Então vamos lá, assinale os climas na ordem da nascente para a foz. Vamos ver logo qual é o gabarito, que é para entender como é que é isso. Ó, aqui é a letra C, né? Por quê? Lembram que ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que lá possui o clima tropical. Por sinal, é um tropical de altitude. Depois ele percorre para o sertão, passa pelo sertão da Bahia, Pernambuco, vai passar pelo clima semiárido. Semiárido. No seu trecho central, né? E depois ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Lembra que eu falei aqui que era o Oceano Atlântico? E no Oceano Atlântico você vai ter o tropical litorâneo, ou até o tropical atlântico também pode ser chamado, né? Então é o clima que vai ter. Então 3 tipos climáticos ele percorre. O clima número 1, que é o tropical de altitude, o clima número 2, que é o semiárido, e o clima número 3, que é o litorâneo, o tropical litorâneo. Tá bom, pessoal? Portanto, o gabarito é a letra C. O equatorial é o da Amazônia, descartaria logo aí, né? Depois ele vem aqui, semiárido de transição, não existe o clima de transição. Subtropical é lá no sul do país, também invalidaria a letra D. E aqui ele traz também um clima de transição que não existe, representado na letra E, tá bom? Vamos agora para a terceira questão, que ele pede o seguinte. Terceira questão, assinale a alternativa abaixo que não representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. Primeiro, a letra A, desculpa, ele vai dizer: a maior parte dos rios brasileiros é abastecida por um regime pluvial, praticamente não havendo indícios de regimes de abastecimento nival ou glacial. O que é isso, nival ou glacial? Nival é neve, tá, pessoal? Não neve. E glacial é das geleiras, né? Das geleiras das regiões polares, tá bom? Então, nival, neve, e glacial, das geleiras. Pluvial, chuva, não esqueçamos, hein? Deixa eu puxar até para cá para você entender que é correto quando ele fala que a maior parte dos rios brasileiros é abastecido por chuva, né? Pela água da chuva. Mas por neve e por geleira, não, porque nós não temos isso aqui no nosso país. E ele vai dizer assim, inclusive, ó, não havendo indícios de regime de abastecimento, não havendo indício, não há, não é nem que há indícios, não existe rio abastecido pelo regime nival e glacial. Portanto, esse não aqui, a letra A, que vai ser o gabarito dessa questão. Vamos ver as outras, o que é que ele diz, né? A letra B. A maioria dos rios do Brasil é perene e a minoria é intermitente. Está certo. A maioria é perene. Lembra aquele que os rios que nunca secam, sempre tem água? E intermitente é o que falta água, que seca, mas é bem pouco, são principalmente no sertão nordestino. Letra C. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Perfeito, está correto, porque tem muitos rios, lagos são pouquíssimos, né? Ou lagoas, inclusive, se você quiser assim chamar. Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, no Rio Grande do Sul, Lagoa Rodrigo de Freitas, algumas lagoas aqui na Amazônia, né? Então, é bem pobre em lagos na nossa região brasileira, né? Letra D. Os rios do Brasil são exorreicos e desaguam quase sempre no Oceano Atlântico. Para entender o que são rios exorreicos. Exorreicos são rios que desaguam diretamente no mar, É o chamado rio exorreico, tá certo? Porque o rio que deságua em outro rio chama-se endorreico. Aí eu vou escrever aqui que aí não tem, né? Falando sobre endorreico. Endorreico. O que é isso? São rios que desaguam diretamente em outro rio. Ou melhor, vamos botar aqui, desaguam em outro rio. Desaguam em outro rio. É o endorreico, endo, dentro, tá? Endo. E exo, fora. Então vai desaguar no oceano ou no mar, tá bom? E o último ele diz assim, ó, alguns rios brasileiros são muito usados para navegação, a exemplo do rio Amazonas. Está certo. Os rios brasileiros são
muito utilizados nesse caso aqui, né? Alguns rios, quando ele fala, é principalmente da bacia amazônica, utilizado para transporte, assim como o São Francisco, não esqueçamos, tá bom? Então, pessoal, não tem mais, são 3 questões apenas nessa nossa aula, que falamos sobre a bacia amazônica e a bacia do São Francisco. Então, vamos revisar aqui com esses pontos que nós colocamos. Ó. O que é uma região hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica e o que é uma rede hidrográfica. Então, essa diferença vocês tiveram lá no início da aula, revisem para entender melhor. Depois, tivemos as características dos rios brasileiros, nós temos um bom número de rios de planície na região amazônica e rios perenes. Na região nordestina, com o rio São Francisco, nós vamos ter rio de Planalto, que é o rio principal, e banhado ou coberto por uma região de clima semiárida principalmente. E é um rio bastante utilizado para a exploração energética. Ciclo da água, nós vimos a importância da manutenção da água, desse ciclo, que ele não seja quebrado, para que sempre tenhamos chuva, água aqui na superfície, certo? Inclusive na alimentação dos lençóis freáticos. A bacia amazônica foi a primeira bacia que nós estudamos, tendo o rio principal, o rio Amazonas, com todo o seu número de afluentes, né, seus rios tributários, e sua riqueza faunística, inclusive, né? Bacia do Rio São Francisco, foi essa última bacia que nós vimos agora, com toda a sua importância para a produção de energia, navegação e irrigação, principalmente da população ribeirinha daquele lugar. E tratamos também, né, sobre a polêmica do Rio São Francisco, que foi uma obra que se arrastou por mais de uma década até entregar o último trecho em 2021. E as questões que realizamos agora, né? No mais, então, pessoal, é revisão para que sua vaga esteja garantida na ESA. Boa sorte! Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão, para quem ainda não se inscreveu, então a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Ah, Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também
pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou em mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediado em Manaus. E aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF ou passar num concurso da ESA. Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil. E hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem um passo a passo, então você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né, a vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com 2 futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está
com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui um módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula. Espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e, conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo. Mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Vamos lá, concurseiro, futuro sargento da ESA. Vamos lá para mais uma aula sobre a economia brasileira. Agora a gente vai tratar da indústria, tá? O título da aula é a industrialização pós-Segunda Guerra Mundial e os investimentos estrangeiros e a própria indústria brasileira nos dias atuais, né? Então a gente, o que é que vai fazer? Nesta aula, uma trajetória de como aconteceu o processo de industrialização
no nosso país. Entender um pouco dessa história, né? Vejam bem, nós tivemos a primeira aula sobre a economia brasileira quando se falou dos ciclos econômicos. Nós tivemos aí o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, do algodão, da borracha, né? Então, isso aí tudo contribuiu para se firmar uma indústria, mas até então uma indústria europeia, uma indústria estrangeira, lá no território europeu, no próprio território norte-americano ou em qualquer um outro país. Agora a gente vai falar de como acontece a indústria no Brasil, porque a matéria-prima que era utilizada ou que é utilizada no nosso país era matéria-prima existente aqui, nos primeiros momentos, outros, como são até hoje, matéria-prima importada, e aí a gente já passa a comprar a matéria-prima porque aqui nós não temos, nem todas, né? Nós vamos ter uma parte, outras não. E aí o produto, ao ser produzido, em alguns casos precisa de matéria-prima que tem aqui e matéria-prima que tem fora. Com isso se compra, né, se importa. A gente vai falar muito aqui em importação. Até então falamos muito em exportação, vender, né, mandar para fora. O pau-brasil era exportado, o açúcar era exportada, o café era exportado e ainda é, né? Enfim. E agora vamos importar muita coisa, vamos comprar e nós vamos trazer da China, do Japão, de países europeus, dos Estados Unidos, o próprio petróleo, por exemplo. Quando a gente falar aqui na indústria petrolífera, por exemplo, a gente vai ter uma parte do petróleo, aquele petróleo chamado petróleo light, que é o petróleo mais fino, ele vai ser importado, porque não é o produto que existe aqui em subsolo brasileiro. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é uma introdução a essa aula de hoje, quando se fala exclusivamente de indústria. O título, né, traz assim como a industrialização do Brasil antes e durante a Segunda Guerra Mundial, porque aí a indústria brasileira não parou, apesar de ser ainda dependente da Europa, principalmente, né, principalmente os italianos que trouxeram a indústria têxtil. Então, tanto a mão de obra inicial, né, a principal, a primeira, quanto uma matéria-prima, em parte vinha de fora, tá bom? As máquinas, inclusive, né, a maquinaria toda era importada, nós não produzíamos ainda, né, até então nós tínhamos essas técnicas de fabricar máquinas. O Brasil passou por um processo de industrialização tardia, isso aí vocês vão escutar muito, tá? A gente vai falar muito aqui, por quê? Vejam bem, ele vai ter um início de uma industrialização lá por volta do final do século XIX, mas alguma coisa muito tímida. No início do século XX, que é antes dessa Segunda Guerra Mundial, também no momento, ou num ritmo ainda bem lento, bem pequeno, por isso que é chamado de industrialização tardia, tá? Frente aos países pioneiros da Revolução Industrial, né? Nós vamos ter, então, como marco aqui dessa industrialização, a Revolução Industrial no século XVIII. Né? A história nos traz aproximadamente 1750, que é o início da industrialização na Europa, principalmente na Inglaterra, na França, né? Holanda, Itália, mas os países europeus, os Estados Unidos, que já fica no outro lado do oceano, ele também vai se industrializar já por volta do século XIX. Se isso aqui é início da segunda metade do século XVIII, século XIX, a indústria já está presente nos Estados Unidos. De maneira que aquele país também vai se industrializar. No nosso caso, como só é século XX, é uma industrialização chamada de tardia. É importante que você faça essa associação, lembre-se bem desse detalhe, tá bom? Aí ele continua dizendo assim, e o crescimento econômico a partir dos anos 30, olha só, primeira metade do século XX, né? Sendo mais acentuado a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a indústria manufatureira consolidou seu papel de eixo dinâmico da economia. O PIB, o Produto Interno Bruto, o que é o Produto Interno Bruto, pessoal? PIB é tudo que o país produz em bens e serviços, tá? Isso aqui é sinônimo, vamos botar assim uma setinha, sinônimo de riqueza, dinheiro. O que é produzido, seja no campo agrícola, né? No campo industrial, no campo dos serviços, está reunido dentro desse PIB chamado Produto Interno Bruto.
cresceu no após-guerra a uma taxa média anual superior a 7%, que é um bom crescimento, é um crescimento significativo quando o país cresce, né, seu PIB cresce em torno de 7%. Se a gente fizer uma comparação rápida, né, os países desenvolvidos, né, e até eu lembraria dos tigres asiáticos, eles cresceram uma média de 10 a 12%, lá nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, e cresceram rapidamente, né? Hong Kong, você vai ter Singapura, você vai ter Coreia do Sul, esses países vão crescer absurdamente em torno de 9 a 10, 12% naquele momento. Já os países que recuaram sua economia nessas últimas décadas, né, década de 90, 80, 90 e até agora a década de 2000, foi em torno de 3 a 5%. Né? Também é baixo. Né? Tem país crescendo a 2%. Então, quando o Brasil chega a 7%, é bem significativo isso aí. Aumentando em mais de 10 vezes entre 45 e 80. Olha só, um período, né, pós-guerra bem significativo, com a economia também em vasto crescimento, crescendo a todo vapor. Esse processo de industrialização, com base no modelo de substituição de importações, então foi um dos propósitos, e a gente vai ver aí que a indústria nacional, quando começa, né, por volta da segunda metade do século XX, era com a ideia de substituir a importação, porque até então nós só importávamos produtos industrializados, né? Nós não tínhamos uma indústria aqui no Brasil. A indústria que existia era uma indústria bem ainda de base, aquela de base no sentido de que era a indústria alimentícia, indústria de tecido, indústria de imóveis, né? Coisas básicas. Mas a indústria pesada de máquinas, né, e etc., era tudo importado. E isso é muito caro para os cofres da nação, né? De maneira que era preciso investir em indústria interna. E isso que foi o que o governo brasileiro fez, a começar pelo presidente Getúlio Vargas, inicia esse processo e o Juscelino Kubitschek vai consolidar mais adiante, né, no seu governo, já na década de 50. Aí ele finaliza dizendo assim, ó, foi o resultado do desejo da elite política brasileira de desenvolver economicamente o país a partir da intervenção estatal, e aí é como disse, ó, o governo entra em ação para fazer esses investimentos em prol da industrialização, com base na teoria, uma teoria econômico-política denominada de nacional desenvolvimentista. Era a política empregada, né, para esse desenvolvimento. Então a gente vai ter agora períodos que marcaram a industrialização do Brasil. Ele vai fazer um recuo aí na história, pegando desde 1500 aí, ó, para a gente entender como isso vai acontecer até os dias atuais. Primeiro período, ele diz que o primeiro período do processo de industrialização brasileira ocorreu de 1500 a 1808. Né? Esse 1808 é aquela chegada, aquele marco da chegada da família real portuguesa ao Brasil, quando transfere a corte portuguesa para a colônia mais próspera, a colônia mais rica que Portugal tinha era o Brasil. Então vieram todos para cá, porque Napoleão, né, da França, ameaçava invadir Portugal. Então a coroa portuguesa transferiu toda a família para cá, e outras pessoas vieram também, né? Nesse momento, não se falava em indústria no país, pois o Brasil era colônia de Portugal. De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial. E a produção existente na época era tradicional, com o uso de mão de obra escrava, né? Ou seja, a produção de açúcar era mantida, né? Como disse, produção de tecido de maneira bem rústica e artesanal, calçado, inclusive, só essas coisas bem basilares. O segundo período que ele marca aqui, que ele cita, é o segundo período que vai de 1808 a 1930. Já é um período bem extenso aí. Quando fala 1930, a gente logo vai lembrar do primeiro governo do Getúlio Vargas, que ele vai trazer, sim, vai dar uma injeção, né, na economia brasileira significativa, e quando essas indústrias vêm em grande quantidade para o país, né? Vamos ver agora. Quando houve a implantação de algumas indústrias no país, essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como o protecionismo econômico, instaurado em 1828.
o qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente da Inglaterra e de Portugal, sofreriam um acréscimo de valor em 15%, em 15% a 16%, respectivamente. Era uma espécie de tarifa que dificultava a importação comercial e favorecia o desenvolvimento da indústria brasileira. Isso é regra que você vai ver até os dias atuais, né? Então, ou seja, para fortalecer, priorizar o produto local, o que vinha de fora era taxado com impostos bem mais altos, porque senão as pessoas iam, se fosse imposto mais baixo ou se fosse no mesmo valor, as pessoas poderiam, né, os consumidores poderiam optar pelo produto importado e o produto nacional, que seria da mesma qualidade, e eles ficariam para trás. Então, nós não tínhamos esse desenvolvimento econômico nacional que se pretendia na época, tá certo? Nesse período foi criada a Lei Alves Branco, que dizia que essa lei, né, veio a estimular a atividade industrial no Brasil Império. Naquele mesmo momento, observou-se um declínio da principal atividade econômica do país, que foi a produção cafeeira. Quando a gente falou, né, nos ciclos econômicos, falou muito nesse café, que o café vai perder concorrência, né, para outros produtos, inclusive no próprio... Na crise de 1929, o café brasileiro foi super desvalorizado na Bolsa de Valores de Nova York, né? Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a cotação do café foi lá para baixo, foi para zero, de maneira que os produtores brasileiros perderam muito dinheiro e perderam a produção, né? Há um registro, inclusive, na história que diz que os produtores brasileiros preferiram queimar o café, os grandes estoques que eles tinham, do que venderem a preços super baixos, né? Então, quer dizer, o importador não queria mais comprar café brasileiro no valor que era de mercado, o valor merecedor. Então, por esse modo, eles preferiram queimar esse café. Então, foi uma super desvalorização. E ocorreram fortes investimentos na produção industrial, isto é, em maquinários, transportes, e portos no Brasil, favorecendo assim o avanço da industrialização brasileira. As primeiras indústrias do país estavam ligadas à extração mineral, produção de calçados, tecidos e alimentos, que nós já falávamos disso aqui, né? São aquelas indústrias mais básicas. Um terceiro momento, um terceiro período que ele marca a história da industrialização no país, vai de 1930 a 1955, um período relativamente curto, que ele vai dizer assim: foram observados maciços investimentos no setor industrial, oriundos tanto de iniciativas privadas quanto do governo brasileiro, na tentativa de alavancar o setor. Foram realizados avanços no setor de transporte, principalmente, porque aí você vai ver o governo Juscelino Kubitschek, que aí está dentro desse período aí, né, 1950, ele vai ter esses 5 anos de governo, que ele até chama, né, de 50 anos em 5, ou seja, a ideia era desenvolver o país 50 anos em 5 anos de mandato, que era o período do presidente na época, né, de 1950 a 55. Juscelino Kubitschek, que eu estou falando agora. Então ele vai investir pesado em abertura de estradas, né? Então o transporte rodoviário vai ser favorecido e muito nesse momento, porque a indústria automobilística tinha chegado ao Brasil. As primeiras fábricas são instaladas principalmente na região do ABCD paulista, e aí precisava de estrada, né? E ele vai investir principalmente nessa infraestrutura, tá certo? Também ele vai investir em ferrovias e rodovias aí, ó. São os meios de transporte principais da época, além dos portos, né? Alguns principais portos brasileiros também são abertos naquele momento, para exportação principalmente. Observou-se também o desenvolvimento do setor energético do Brasil e de logística. Foi instalada a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a primeira siderúrgica do Brasil, a CSN, entre 1942 e 47, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no país. Lembrando, numa indústria siderúrgica você vai ter a produção de lingotes de ferro, né, de todo material metalúrgico, é a metalurgia aí muito forte, né, nas indústrias siderúrgicas, que ainda existe até hoje, é uma indústria pesada, né, no país, que serve como indústria de base para outras
outras indústrias, né? Ferro para construção de pontes, de rodovias, de edifícios, inclusive, tá certo? E a própria indústria automobilística também utiliza matéria produzida numa indústria siderúrgica, nessa siderúrgica nacional e em outras que existem no Brasil. Contribuiu para a oferta de matéria-prima da indústria do país, né? Em 1953, ele volta aí um pouco para falar do governo Vargas, né, e do governo, aliás, do Juscelino Kubitschek. Foi criada a Petrobras. Desculpa, aqui é 1943, tá? Não, 1953 com a criação da Petrobras. Perfeito, perfeito. Maior empresa estatal do setor energético petroleiro do Brasil, né? Eu falei em 1950, 55, o Juscelino Kubitschek, ele é de 1955 a 60, né? 1960. E ele vai, inclusive, criar Brasília e inaugurar, não é isso? 1960. Aí, esse período aqui ainda era Vargas, no seu segundo mandato, lembrando que em 54 ele se suicida, né? Perfeito, então vamos adiante. Nesse período, diversas políticas públicas foram criadas para promover o desenvolvimento econômico nacional rumo a uma industrialização completa e eficiente. Era todo o propósito que o governo federal na época tinha, né? Seja Getúlio Vargas, seja Juscelino Kubitschek ou qualquer um outro presidente que estivesse no poder, a ideia era atender a população suprindo o mercado de produtos nacionais por meio da indústria. Vem agora o quarto período, ó, que era um período também, que ele vai dizer bem longo, que vai de 55 até os dias atuais. Foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek, está aqui, ó, né, o período dele de 56 a 61, eu tinha colocado de 55 a 60, que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais. A gente vai ver o que são essas empresas multinacionais, né? Mais adiante traz aí um conceitozinho, aquelas indústrias que são a sede, né, ou sua instalação principal é num determinado país, mas que suas filiais estão espalhadas mundo afora. E o Brasil tem muitas indústrias multinacionais, né, presentes nos seus diversos parques industriais. A própria indústria automobilística é um exemplo de uma indústria multinacional, né? A Volkswagen, a Fiat, a Mercedes-Benz, a Chevrolet são indústrias que a sua base, a sua matriz é lá num país europeu em geral, ou no Japão, se assim a gente pensar na Toyota, por exemplo, e aqui temos filiais, tá certo? Ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade tanto interna quanto externa, né? A questão da competitividade é que eles também tinham como um carro-chefe, como dissemos, o produto nacional competir com o produto estrangeiro era meio que não era muito que justo, porque havia casos em que o produto estrangeiro, né, o produto importado, ele era de melhor qualidade. Então taxava-se impostos mais altos exatamente para que o produto nacional fosse mais consumido, né, fosse mais comprado e, consequentemente, a indústria ter que produzir mais, porque o consumo estava grande. O Brasil, a partir daí, pôde conhecer o mercado de consumo externo e integrar-se aos processos de exportação e fazer parte do comércio global, né? Então você vai ter hoje o Brasil competindo. Ele aqui está falando até os dias atuais, né? Então a gente vai estar tocando no momento atual da economia brasileira. A gente tem produtos brasileiros que são competitivos no mercado externo. O próprio café, que a gente falou que teve um ciclo lá no momento do Brasil Império, mas agora ele ainda mantém seu papel de um produto, vamos chamar de estar entre um dos produtos do carro-chefe de exportação, né, e que faz parte da balança comercial brasileira, faz parte do PIB, a soja, o café, o próprio algodão, por que não, né, entre outros produtos, tá certo? Isso de origem agrícola, né? Mas se a gente pegar outros produtos também, você vai ter tecnologia, então, e muito, exportando para o exterior. Aí ele fala assim, alguns setores industriais não sofreram tantos investimentos como o de tecnologia de ponta até então, né? Que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras
economias globais. Agora, não houve investimento, principalmente em pesquisa, né? O Brasil não teve e nem tem um investimento alto em pesquisa, de maneira que muitos cientistas, pesquisadores brasileiros, eles têm que ir para instituições no exterior para se aperfeiçoar, para melhorar suas pesquisas e seus inventos, e às vezes, ou quase sempre, o que ele produz fica por lá, o que ele produz em termos de conhecimento e em termos de investimento científico, né? Fica por lá mesmo, porque a indústria daquele país para onde ele foi ou onde ele está, compra a sua ideia e investe na sua ideia, aperfeiçoa e é vendido lá mesmo, né? Enquanto que o Brasil perde essa mão de obra, esse pensamento humano, né? Esse recurso humano que valeria riquezas altíssimas, né? Valeria ouro. É o que chama de fuga de cérebro. O que é isso, fuga de cérebro? É o cientista brasileiro, é o pesquisador brasileiro, que ele tem suas ideias, suas invenções, mas que no Brasil, a indústria brasileira ou o próprio governo federal não investe nele. E ele vai vender seu produto para uma multinacional, a empresa compra e ganha muito dinheiro lá fora, né? Assim, a empresa, tá? Finalizando, na década de 90, o país experimentou um forte crescimento econômico industrial, na década de 90, né? O que resultou no aumento do PIB brasileiro e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como no aumento do consumo. Também a gente está falando aqui na indústria brasileira, mas foi um momento de importações, né? Incentivo, o governo da época, o governo Fernando Collor de Mello, incentiva inicialmente uma importação, mas depois ele vai bloquear essa importação, vai taxar, né, a importação para favorecer o produto produzido no território nacional. Vamos ver mais a industrialização atual, que ele traz aqui como um ponto, né, que ele vai dizer assim: atualmente o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial motivado e influenciado pelo capital externo, os altos investimentos, né, das empresas aqui no nosso país, e pelas multinacionais, aquelas empresas que nós falamos há pouco, né, que estão instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base, passando pela indústria de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, olha aí, para quem destina sua produção, seja ela industrial, seja ela agroindustrial. E também depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional. Porque, por exemplo, só para a gente ilustrar uma situação, a soja que é produzida aqui em solo brasileiro, com bastante intensidade e quantidade, inclusive, ela é exportada para produzir ração animal, para produzir muitos outros subprodutos da soja no exterior. Né? Na China, principalmente, é um grande comprador da soja brasileira, porque a indústria brasileira ela não faz esse tipo de produção. Né? Eles não têm maquinário suficiente, eles não têm investimento, inclusive. Não é nem o maquinário que poderia importar, mas é o interesse em produzir. Então a China compra a matéria-prima daqui, produz lá e ganha muito dinheiro, inclusive vende para nós. Isso que é interessante assim, de se entender pelo fato de que o próprio Brasil poderia fazer investimentos em cima dessa situação e ganhar aqui mesmo. E é assim que as grandes nações fazem, né? Quando investem pesado. Ele finaliza dizendo assim, aí o Brasil depende, né, economicamente de outros países e também depende das tecnologias produzidas por esses países desenvolvidos. Né? A tecnologia brasileira, ela ainda tanto é que a gente sabe, muita tecnologia que é utilizada no Brasil vem da China, vem da Coreia do Sul, vem do Japão, né? Os países desenvolvidos que têm esses altos investimentos, eles criam, eles produzem tecnologia, produzem conhecimento, e esse conhecimento é vendido, é exportado. Aí é quando chega aqui, e chega aqui um pouquinho depois, né? O que denota uma fragilidade na economia nacional, pois faltam investimentos em pesquisa e educação. Está aqui, o que nós dissemos, né? O que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência e as despesas, né? Então, nós não poderíamos ter uma economia bem avançada se não estivéssemos dependendo do
que é de fora, do que vem de fora. Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial. Então, está muito falando aqui em ciência, tecnologia, em educação, porque são pontos, né, básicos que um país desenvolvido investe. Coisa que o nosso país deixa isso para segundo plano. Não há esse investimento pesado em educação, ciência e tecnologia. Muito se fala, muitos governos, né, o governo federal, alguns governos estaduais falam muito nisso, mas não investem à altura, salvo um ou outro exemplo no país. Aí ele ainda vai falar aqui, ó, que com a crise de 1929, aquela crise que nós falamos da queda da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil perdeu o mercado de café. Essa história contei, né, que os produtores de café, a valorização da saca de café na Bolsa de Valores foi lá para baixo e eles estavam perdendo dinheiro, preferiram queimar. Teve que se reinventar economicamente, né, a partir desse momento da queda da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um marco na história econômica mundial, todos os países tiveram que se reinventar economicamente. O governo brasileiro e os barões do café da época começaram a implementar sistemas de energia, transporte e maquinário, o que contribuiu para o processo de industrialização. E aí você vai ter, por exemplo, a presença, né, da figura do Barão de Mauá. Barão de Mauá na história, vou escrever aqui para vocês se aprofundarem. Na história do Brasil, era um grande cafeicultor chamado de Barão do Café, na época ele, né? Grande latifundiário, grande investidor na produção de café, na indústria cafeeira, na abertura de rodovias e ferrovias. Ele vai ter uma ferrovia com o nome dele, né? Rodovia do Barão de Café, do Barão de Mauá, desculpa, que ele vai ser esse grande investidor, um grande visionário, né, na história industrial brasileira. Tá? As primeiras indústrias do país foram as indústrias de base, nós vamos ver já o que é essa indústria de base. Mais precisamente a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Com o passar do tempo, o setor privado recebeu fortes investimentos e as portas da globalização, já num momento mais recente, né, essa globalização, que foram abertas dando origem a multinacionais e indústrias nacionais fortíssimas. E essas indústrias multinacionais são empresas multinacionais, empresa multinacional é aquela que, apesar de possuir normalmente sede oficial em determinado país de origem, mantém ou estende suas atividades para além das suas fronteiras, ou seja, as filiais são em outros países, né? Ele diz, em outras palavras, é uma empresa que opera de forma internacional, podendo ser uma empresa extremamente importante para o seu continente ou até mesmo para todo o globo. E aí a gente vai ter uma série de exemplos, né? Já citei algumas automobilísticas, mas você vai ter do ramo do calçado, é o caso da Nike, né? É um exemplo bem clássico. Você vai ter alimentícia, né? Como a McDonald's, Nestlé, entre outras, tá bom? Vamos adiante para ver os tipos de indústria. Agora sim, o que é uma indústria de base? A indústria de base é aquela que produz ou fabrica matérias-primas a serem utilizadas por companhias de outros setores. Falamos agora na Siderúrgica Nacional, né? E falamos que é uma indústria de base. Eles produzem barras de ferro, né? Aqueles lingotes para construção, para ferrovias, para construção de pontes, etc. Então, eles produzem essa matéria que vai ser utilizada em outra indústria, tá certo? As máquinas, inclusive, né, aquelas peças que compõem uma máquina, são produzidas nesse tipo de indústria. Automóveis, inclusive, tá bom? Entre as indústrias de base, destacam-se as que atuam no ramo da siderurgia, tá aí, ó, da mineração, da produção de cimento e as indústrias petrolíferas. As indústrias de base vendem predominantemente para clientes de segmento industrial, ou seja, os materiais produzidos por esse tipo de indústria servem para suprir as necessidades operacionais de outras companhias. São empresas que fabricam produtos que geram outros produtos. Dessa forma, existe a necessidade de maquinaria pesada para seu funcionamento. Por isso, as indústrias de base também são chamadas de indústrias pesadas, tá certo? Elas produzem máquinas, né?
E essas máquinas é que vão produzir o produto da indústria de consumo, que nós vamos ver, é o terceiro caso aqui. Segundo caso, indústrias de bens intermediários. O que é isso? São aquelas que produzem bens manufaturados ou matérias-primas processadas para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzirem, né? Então ela produz, por exemplo, o papel, mas o papel ele vai ser usado em outra fábrica, por exemplo, produção de caderno, produção de papel de parede ou um outro subproduto a partir do papel. Mas primeiro vai para a indústria de papel, os rolos grandes de papel, por exemplo, tá certo? Se você imaginar a própria produção de borracha, vai se produzir a borracha sintética. E aí a indústria de calçado utiliza aquela borracha. A indústria de pneu vai usar aquela borracha produzida na indústria de base, por exemplo, tá bom? Essa chamada, então, indústria intermediária. Vamos ver a próxima? A indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo ela é dividida em dois grupos, tá? Bens de consumo duráveis e não duráveis. Vamos ver aí mais adiante. Produzem e direcionam essa produção diretamente ao mercado consumidor, para nós. Nós que somos o consumidor final, estamos enquadrados na utilização desse tipo de indústria, tá certo? É ela que nos serve diretamente. Elas se dividem em indústria de bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, então tem uma durabilidade bem maior, a vida útil dela é maior, né? O caso dos eletroeletrônicos, é o caso dos automóveis, já pronto, né? Aí diz aí, ó, como os eletrônicos, roupas, calçados, tá? Desculpa, esses aí são de bens duráveis, tem longa duração, roupas, calçados, etc. Os não duráveis são os produtos perecíveis, né? Como alimentos de um modo geral, alimento não perecível, ou seja, que seu prazo tem validade curto, como é o caso dos alimentos, remédios, bebidas, né? Então, é o de bens não duráveis, esse aí, vida útil mais curta, vida útil mais longa, período mais longo de uso, bens duráveis, vida útil mais curta, bens não duráveis. Tudo bem? Então, os três tipos de indústrias básicas que nós temos, tá? Isso em nível mundial, tá, pessoal? E no Brasil não é diferente. Exemplos dos tipos de indústria. Indústria de base. As mineradoras, as madeireiras, as petrolíferas, as metalúrgicas, né? Que produzem aquelas máquinas para outro tipo de indústria, a indústria pesada. Indústria de bens intermediários. São aquelas que produzem papel, celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos. E a de bens de consumos duráveis, automóveis, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos. Indústria de consumos não duráveis, alimentos, têxtil, farmacêuticas, cosméticos. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Revisem sempre, analisem direitinho que é possível ter uma questão voltada para essa situação do tipo de indústria, tá bom? Além de, claro, se prenderem ao que nós vimos aqui na teoria. Vamos ver ainda sobre os parques e polos industriais brasileiros, né? Vamos ver como é que se espalhou a indústria no Brasil, como é que ela está localizada, né, espacialmente. O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, isso atualmente, de maneira descentralizada em todo o território, com produção de bens de base, bens intermediários e de bens de ponta. Setores como o farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros, são destaque na nossa produção, bem como a indústria voltada para o setor do agronegócio, que ele chama daqui o setor agroindustrial, né? É o agronegócio, que a gente vai ver num determinado momento. Os fatores locacionais, o que é isso? O que favorece uma indústria se instalar naquele lugar? Tem que ter algum fator atrativo, né, para que a indústria se instale naquele lugar. Não é qualquer local, porque o empresário ele tem que ter visão de facilidade de transporte, de facilidade da chegada da matéria-prima, facilidade da mão de obra, inclusive de preferência especializada. Então são fatores que ele chama de locacionais. Vamos ver o que é que ele diz aqui. São os elementos que atraem as indústrias no que se refere à sua localização de produção. Algumas áreas oferecem vantagens para que a indústria
que a indústria se estabeleça nelas, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra qualificada, fonte de energia, infraestruturas de transporte, mercado consumidor, incentivos fiscais e rede de comunicação. Tudo isso para favorecer a instalação daquela indústria. Para que o empresário ele não tenha muita despesa, né? Ao instalar sua empresa lá, tá certo? Por exemplo, quando ele fala aqui os incentivos fiscais, é o que geralmente os estados brasileiros oferecem para aquela indústria. Exemplo, consideremos que a Volkswagen queira criar mais uma fábrica, instalar mais uma fábrica no Brasil. Aí ele vai ver em qual local está sendo mais favorecido para ela, para a empresa, né? A gente sabe que eles estão instalados basicamente no estado de São Paulo. Nós vamos ver já já o porquê, né? Então, provavelmente o estado de São Paulo oferece maiores vantagens em termos de impostos menores, impostos mais baixos, né? Fornecimento, às vezes, até de energia. Ele coloca aqui, ó, fonte de energia. A energia também com um valor mais baixo. A prefeitura, geralmente, da cidade oferece um desconto no IPTU, né? Um abatimento de 1% menor para que aquela indústria que tem uma área construída muito grande, o IPTU seria altíssimo. Então, ele reduz o IPTU para aquela empresa, né, a prefeitura, para que a empresa fique lá. É um atrativo para a empresa, né? Senão ela vai para outro estado, para outro município que ofereça mais vantagem para ela. E o município, né, o estado, perde quando a empresa sai daquele lugar. Tá certo? Vamos ver mais que informações ele traz mais adiante. Mas eu trouxe aqui um mapa do Brasil para que a gente entendesse essa espacialização da indústria brasileira, né? Em Lilás, você vai ter aqui a região Centro-Sul, aqui são as regiões geoeconômicas do Brasil, né? Naquelas primeiras aulas, quando nós falamos da Organização Territorial Brasileira, nós usamos esse mesmo mapa para mostrar que essa aqui é a região amazônica, que a legenda mostra, né? Aqui é a região Nordeste e aqui é a região Centro-Sul que chama. Então é nessa região Centro-Sul que eu vou chamar a atenção de vocês para falar dessa concentração industrial brasileira. Ou seja, o Centro-Sul, ou essa região Centro-Sul, região geoeconômica Centro-Sul, é a mais desenvolvida do Brasil em termos de indústria. Porque é aqui onde está toda uma história, né, do início da industrialização do país, vindo lá da época do Brasil café, e se vocês bem lembram, nós falamos que o café ele foi produzido e é produzido em grande quantidade, principalmente nos estados do Sudeste. E aí você vai ter Minas Gerais, você vai ter Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então começa aqui a indústria cafeeira. Os portos desses estados, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, vão ser portos bem aparelhados para a exportação do café inicialmente e posteriormente outros produtos que estão instalados na região do ABCD paulista, que hoje que detém essa maior parque industrial brasileiro, né? O Porto de Santos, por exemplo, é um porto bastante equipado para exportar qualquer produto. Embora você vá ter em outras regiões brasileiras, mesmo no Nordeste, você vai ter portos aparelhados para exportar produtos especializados daquele lugar, né? Por exemplo, açúcar, você vai ter o Porto do Recife especializado e equipado para a exportação do açúcar. Você vai ter o porto, por exemplo, lá no sul, o Porto de Tubarão, ele é, né, no Rio Grande no Santa Catarina para exportação de pescado, por exemplo. Mas o produto industrial ou industrializado é o Porto de Santos, né, em São Paulo, que é o mais equipado para isso, por exemplo, tá certo? Então aqui a gente analisa e observa a região Centro-Sul como a mais industrializada por ter toda uma história por trás, a começar pela própria exportação do café, tá? Produção e exportação, tá bom? Então tá, voltando a falar dos parques e polos industriais brasileiros. Ele diz, ó, o Parque Industrial Brasileiro está amplamente concentrado nos estados do Centro-Sul e nas maiores regiões metropolitanas. Porque voltando rapidamente aqui, fora da região Centro-Sul, você vai ter as grandes capitais ou região metropolitana, como ele falou há pouco, né? Em Salvador você vai ter uma indústria significativa, concentrada principalmente em torno da cidade de Salvador, né? Na região metropolitana. Você vai ter em Recife também e em Fortaleza. Então o Nordeste vai ter esses três principais polos, né? Recife,
Fortaleza e Salvador. São os 3 principais polos no Nordeste, né? Essas 3 capitais. As capitais e a região metropolitana, não esqueçamos. Nos demais estados brasileiros, você vai ter uma indústria também presente, mas não tão significativas, de maneira que possa ser destaque, né, em território brasileiro. Aí você vai ter no Amazonas o Polo Industrial de Manaus, né, que é a antiga Zona Franca, com o polo eletroeletrônico, que já perdeu muitos incentivos fiscais para outros estados. Então, muitas indústrias dessa região, né, se deslocaram para outras regiões, principalmente da Sudeste, pelo fato de melhorias, né, naqueles fatores locacionais, né? Então, essa é a disposição dos parques industriais brasileiros. Voltando para esse momento aqui que a gente iniciou, ele vai dizer, né? Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por um processo de dispersão espacial. O que é isso? A indústria tem procurado outros locais, né, para se instalar. Por exemplo, a própria indústria, a agroindústria, ela se concentra no centro-oeste, voltando também ao mapa para entender. Então, principalmente aqui no Mato Grosso, né, parte do Tocantins, que é a região amazônica, isso aqui, né? Mas ainda em Goiás, Mato Grosso do Sul, nesses estados aqui do centro-oeste, eles têm muito forte uma indústria voltada para o setor agropecuário, pelo fato de que o que se produz nesses estados podem ser fabricados lá mesmo, né? Exemplo, extrato de tomate, suco de fruta, que naquele lugar se produz o produto, né? Se planta o produto e ali mesmo, próximo, inclusive, você vai ter a indústria produzindo esse material para a venda, né? Para abastecer o mercado interno e externo, por que não? Porque há esse registro também de exportação. Para finalizar esse material, aí ele vai dizer que é preciso oferecer, né, o local, o Estado, oferecer benefícios fiscais e atrair esses investimentos, essa instalação das indústrias. No interior das regiões e dos estados está ocorrendo o mesmo processo. Com o sistema de transporte integrando os arquipélagos regionais, houve uma invasão dos produtos industriais vindo do Sudeste, porque um bom número, né, de produtos que nós consumimos em qualquer lugar do Brasil tem a fábrica em alguma cidade do Sudeste. Nas outras regiões do Brasil também você vai encontrar menos ou em menor quantidade do que é no Sudeste. Isso causou a falência das indústrias nas demais regiões, que não conseguiam competir. O Centro Econômico e Industrial estabeleceu-se principalmente no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. A partir de então, até a década de 80, a concentração espacial da indústria na região sudeste se explica por alguns fatores básicos. Quais são eles? Aí a gente tem aqui, primeiro, a complementaridade industrial, ou seja, as indústrias de autopeças tendem a se localizar próximo às automobilísticas, né? Lógico. E aí a gente viu que as indústrias automobilísticas estão concentradas na região centro-sul. É no Parque Industrial de São Paulo, é no Parque Industrial de Belo Horizonte que você vai ter essas montadoras de automóveis. Então, monta-se o automóvel, mas precisa da peça. Então, a indústria de peça, né, tá aqui, de autopeça, vai estar próximo. As petroquímicas próximas às refinarias, eles produzem o produto bruto, explora o produto bruto e leva para a refinaria que fica próximo também. Outra, concentração de investimentos públicos nos setores de energia e transporte. Então, o Estado brasileiro ele é responsável em facilitar e apresentar melhores condições, melhor qualidade e quantidade em termos de energia e preço, né? E transporte para deslocamento da matéria-prima e do produto acabado. E, por fim, é mais barato para o governo concentrar investimento em determinada região do que espalhá-la pelo território nacional. Também é um propósito do governo, foi um propósito do governo federal, concentrar toda a sua atenção e investimentos, né, na região centro-sul. Ora, era lá, ou é lá, em que estava a capital brasileira, o Rio de Janeiro, quando o Brasil se desenvolveu rapidamente, né, e num ritmo acelerado, mesmo depois sendo deslocado para Brasília, mas ainda continua na região centro-sul, de maneira que é nessa região, e principalmente São Paulo, que ficam as maiores indústrias, né? Investimento histórico nesse caso. Maior densidade de consumo, são estados que têm as maiores populações, né?
segundo o IBGE, de maneira que o consumo vai ser maior, proporcionada pelo desenvolvimento da lavoura cafeeira, né? E aqui está o marco principal desse crescimento industrial na região. A imigração também foi um fator importante, né, que proporcionou à indústria nacional a habilitação técnica superior do trabalhador europeu, né? Então foram fatores que ainda temos aqui, ainda alguns pontos para falar sobre esses parques industriais. São Paulo tornou-se a região-chave da industrialização brasileira, sendo o estado mais equipado do país quanto à infraestrutura de transporte e energia. Isso aí o próprio governo do estado de São Paulo, propositadamente, né, investe, porque eles querem se manter. Há dados estatísticos de que São Paulo, se fosse um país, teria um PIB bem elevado e se sobreviveria independente, o estado de São Paulo, né? Dada a riqueza que é produzida lá naquele estado. Depois ele vai trazer mais algumas informações. O governo federal ele vai fazer alguns investimentos, né? A partir da criação, ele diz aqui, ó, o governo federal, a partir do final da década de 50, passou a intervir na economia via órgãos de planejamento e criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul. Isso para incentivar essas indústrias se instalarem nessas regiões, né? Observem que aí não fala no Sudeste, porque a região Sudeste já é a mais desenvolvida. Então, o governo federal aparece para investir, dar incentivos fiscais para as indústrias se instalarem nessas outras 4 regiões, né? Também foram criados polos siderúrgicos e petroquímicos e grandes indústrias hidrelétricas na região Nordeste. Com o desenvolvimento de uma infraestrutura em outras regiões, a indústria passou a se dispersar, né? Ou seja, se instalar em outras regiões, tá certo? Mas ele finaliza dizendo assim, ó, mas é a região Sudeste que permanece com a maior concentração industrial ainda, né? Finalizando, ele vai trazer dados ainda sobre o estado de São Paulo, né? Que o estado de São Paulo apresenta, olha, 40,3% dos estabelecimentos industriais do país, quase a metade, né? Está naquele estado apenas, só num estado, né? Há dados que naquele estado existam cerca de 44 mil empresas instaladas. É muita empresa. E detalhe, é espalhada em todo o território estadual, né, da capital ao interior, não se concentra só no local. Então, em São Paulo é o estado mais rico do Brasil, a gente já tem essa informação, e possui o maior PIB entre os estados brasileiros, e é um dos grandes polos econômicos da América Latina. Em 2010, o PIB de São Paulo representou 33,1% do nacional. Vejam bem que está sempre acima de 30%, 40%, chegando a quase a metade de todo o território brasileiro. Então, isso faz com que aquele estado realmente seja autoinvestidor, né, nos recursos industriais. A região metropolitana de São Paulo é a área de maior concentração industrial da América Latina, onde se observa uma grande diversidade industrial, metalurgia, mecânica, química, petroquímica, têxtil, alimentícia, construção, transporte, elétrica e eletrônica, entre outras. Essa área inclui as cidades de São Paulo, polo principal, né? A região do ABCD paulista, que inclui cada letra dessa é um município, tá, pessoal? Observem, ó. A de Santo André, B de São Bernardo do Campo, C de São Caetano, D de Diadema. Então chama-se região do ABCD, já vi até ABCD é paulista, que entraria um outro município. Além de Campinas, no interior, Jundiaí e São José dos Campos, tá certo? Várias cidades do estado, a própria capital, Campinas, São José dos Campos e a Baixada Santista, entre outras, são chamados tecnopolos, onde a indústria tecnológica é muito presente, né? E a difusão da tecnologia de ponta, tá certo? Vamos para as questões rapidamente para a gente finalizar essa aula. São 2 questões apenas. Ele pede primeiro o seguinte: o período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo, que é a abertura de rodovias, expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, descentralização da capital. E a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da bossa nova. A que governo tal período está associado? A gente falou muito no governo Vargas, no governo Juscelino Kubitschek, né? Mas nesse caso
o governo Juscelino Kubitschek, que ele vai alavancar, né, esse desenvolvimento brasileiro. E quando fala nos anos dourados e no desenvolvimento, né, o momento desenvolvimentista e etc., então está associado ao governo Juscelino Kubitschek, ok? Segunda questão, o processo de desenvolvimento da indústria no Brasil intensificou-se a partir do século XX. Desse modo, a industrialização brasileira, letra A, resultou de uma melhor distribuição da renda para toda a população? Não, como não é até hoje, né? Não houve essa melhoria significativa na renda da população. Letra B, ocorreu de maneira tardia em relação aos países desenvolvidos? Sim, né? A gente viu isso aí no início da nossa explicação da aula sobre a indústria. E vem as outras alternativas, né? Quando fala da derivou da instalação de grandes centrais de geração de energia, só lá, imagina, não, a indústria brasileira não começa aí, ela está começando agora a instalar, utilizar essa matriz energética. Surgiu em razão de investimento, letra D, privado na produção automobilística, também não foi a indústria têxtil, se a gente bem lembra. E a letra E, decorreu de uma intensa utilização de novas tecnologias na produção fabril, também não. A indústria fabril, ela começa com uma produção ainda artesanal. Ok, pessoal? Aí a gente vem aqui para alguns pontos para a revisão, né? Nós falamos sobre a industrialização do Brasil antes e durante a Segunda Guerra Mundial, falamos nos períodos de processo de industrialização desde o Brasil pré-colonial até os dias atuais, né? A gente fez uma trajetória, dei uma revisada, uma relida nesse material. Os tipos de indústria de base, aquela que produz material para outro tipo de indústria, os bens intermediários e a de bem de consumo, dividida em bem de consumo duráveis e não duráveis, que é aquela que chega a nós consumidores finais, né? Depois falamos nos polos e parques e polos industriais atuais, com a indústria concentrada principalmente na região sudeste, né? Pessoal, finalizamos com duas questões aí e chegamos ao final desse momento em que tratamos sobre a indústria brasileira. Até uma próxima aula.